Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus com a nossa irmã missionária Fabíola Vianja. Ela disse que eu errei o nome dela só hoje 4 vezes. Da Gardene eu errei, né, Gardene? Glória a Deus por isso. Vamos lá, vamos ouvir a palavra de Deus. Fique à vontade, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria que eu estou aqui hoje para poder trazer essa palavra do Evangelho, palavra abençoada, e fico muito feliz pelo convite, saindo aí das redes sociais para vir aqui à rádio nesse momento trazendo essa palavra. Para quem quiser acompanhar aí com a Bíblia em casa, hoje nós vamos no livro de Salmos. Vamos no Salmo 56, versículo 3 apenas. É um salmo grande, mas eu quero me ater apenas no versículo 3 do Salmo 56, o Salmo de Davi. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Poderoso Deus, Pai amado, Pai querido, usa-me neste momento como um canal de bênção, que eu desapareça e que a tua glória resplandeça, em nome de Jesus. Quando eu recebi esse convite para poder trazer uma palavra aqui hoje, eu pensei muito sobre o que eu falaria para os ouvintes. E pensando do ponto de vista da psicologia, do que hoje talvez seja o maior sofrimento que as pessoas têm vivenciado, acredito que está no páreo depressão e ansiedade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, hoje a depressão é a maior doença incapacitante que as pessoas sofrem no mundo. Não estou falando nem de Brasil. Só que eu vejo que o que fica bem ali coladinho, pareado mesmo com a depressão é a ansiedade. Eu vivencio isso no consultório todos os dias, de pessoas que chegam e falam: Fabíola, como é que a gente faz para tratar, para curar, para sarar de ansiedade? E eu sempre na contramão de tudo aquilo que a maioria das pessoas falam, pregam, ensinam, eu sempre estou ensinando para os meus clientes, para os amigos, para a família, para o pessoal da igreja, que a gente não acaba com a ansiedade. Eu gostaria de poder contextualizar juntamente com esse texto aqui de hoje do Evangelho, o entendimento, ampliando a consciência de vocês a respeito desse assunto, ansiedade. Vamos entender um pouquinho mais o que é ansiedade. Se a gente levar aqui agora para a palavra, o que estava acontecendo nesse versículo aqui, versículo 3 do Salmo 56, o Salmo de Davi, momento em que Davi estava angustiado. Davi, que foi um grande guerreiro, que matou urso, matou leão, matou Golias, mas no momento da sua perseguição, ele também se angustiou. Davi também ficou deprimido. Davi, no ápice ali da sua jornada, ele fugindo dessa perseguição que ele estava sofrendo, dos filisteus, de Saul, ele vai se esconder naquela caverna de Adulão. E no momento em que ele se esconde é que ele começa o quê? A escrever, e ele começa a falar para o Senhor: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Aqui ele confirma para a gente que o medo ele existe. Em momento algum da palavra existe confirmação de que nós não teremos medo. E se nós formos agora lá para o livro de João, capítulo 16, versículo 33, vai falar da mesma forma: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E hoje eu vejo que a maior dificuldade que as pessoas têm de entender que nós vamos passar por momentos de tribulação, de dor, sofrimento, e a ansiedade, a angústia, a tristeza são emoções que também fazem parte do nosso dia a dia. As pessoas querem acabar com a ansiedade a todo custo, mas primeiro a gente precisa entender o que é ansiedade. Afinal de contas, o que é isso? Porque como eu quero acabar com uma emoção que eu não a compreendo? Primeiro, vamos entender o que é ansiedade. A ansiedade vem da palavra ânsia. Ânsia, o que é ânsia? Ansiar é desejar, almejar alguma coisa. Ansiedade é isso que nos tira da cama todos os dias. Se nós estamos aqui agora fazendo esse programa, você que está aí no seu trabalho, você que está desempenhando as tarefas de casa, você precisa ansiar por isso.
Porque se não tiver uma ânsia, você nem sai da cama, que é o contrário com a depressão. A depressão, muitas vezes, ela nos impossibilita. Ela faz com que a gente fique incapacitado de sair da cama, porque você não tem nem energia. A ansiedade, ela é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ela é uma emoção extremamente necessária. Porque a ansiedade vai fazer com que você ative gatilhos, inclusive, para você resolver problemas e principalmente em situações em que você esteja em perigo. Exemplo, se a gente ouve um barulho de um tiro, se você sofre um acidente, se você fica ali preso numa ferragem, você precisa ter ânsia. Ansiedade para quê? Para que você possa ter força suficiente para lutar, sair daquela ferragem, ajudar as pessoas que foram acidentadas, correr de um cachorro que vem ao seu encontro na rua. Ou seja, a ansiedade, ela é extremamente necessária e as pessoas querem acabar com ela a todo custo. Aí eu sei que você que está ouvindo neste momento vai se questionar: mas então por que eu sofro com essa ansiedade se eu preciso dela? É onde a gente precisa entender quando a ansiedade se torna um problema, quando ela se torna uma patologia. Se a ansiedade ela é necessária na nossa vida, nós precisamos entender que ela se torna um problema quando ela começa a trazer prejuízos para a nossa rotina. Compromete seu sono, quando você não consegue dormir bem ou você dorme em excesso. Quando ela começa a comprometer também o seu apetite, pessoas que comem demais ou que comem de menos, então há um prejuízo na sua rotina. Pessoas que não conseguem desempenhar bem o trabalho. Fabíola, eu chego no meu trabalho, eu tenho muitas coisas para fazer, mas eu sinto ali que eu não consigo desenvolver, porque a minha concentração está em outras coisas e não naquilo que eu realmente preciso desenvolver. Então, neste momento é que a gente pensa numa ansiedade patológica, uma ansiedade disfuncional, que é a hora que essa ansiedade começa a te limitar e a gente pensar em possibilidades de tratamento. E uma coisa que é muito pouco falada a respeito da ansiedade, as pessoas querem tratar de ansiedade, mas elas se esquecem que ela é uma emoção secundária. O que é isso, secundária? Vou explicar para vocês. A ansiedade ela é uma emoção que vem das emoções primárias. Normalmente uma pessoa que é ansiosa, ela é medrosa. Ela tem medo. A ansiedade vem do medo, então não dá para você tratar a ansiedade sem você entender do que aquela pessoa tem medo. Por isso que hoje eu trouxe aqui esse Salmo de Davi. Um momento em que ele estava com medo, medo de quê? Dessa perseguição. No momento que eu tenho medo, eu não sei o que fazer, Davi ali estava sem o controle da situação. Quando ele perde o controle da situação é quando ele começa a se angustiar, a se deprimir, porque antes dessa ansiedade tinha uma emoção primária, que era o medo. As emoções primárias, a gente precisa entender que elas são totalmente necessárias na nossa vida. O bebê, quando ele nasce, ele já tem ali emoções que vêm junto com ele. Tristeza, raiva, medo, nojo, alegria. Então a criança já nasce com isso. Se você tira o bebê da presença da mãe, aquele bebezinho de colo, ele chora. Ele chora por quê? Aquela imagem que está diante dele não é familiar, então ele não se sente seguro naquela situação. Então, diante do medo, vem a tristeza, vem a raiva. O bebê que, por exemplo, está amamentando ainda no peito da mãe. Quando você começa a introdução alimentar de uma criança, você coloca alguma coisa de diferente na boca dela, o que ela faz? Ela cospe. Ela sente nojo, porque aquilo ali não é familiar. Então as emoções, elas são extremamente necessárias na nossa vida, elas fazem com que a gente desenvolva maturidade emocional e aí a gente começa a construir a tal da evolução espiritual. As pessoas querem ter espiritualidade, as pessoas querem ser espiritualizadas, mas elas não têm controle das próprias emoções. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem uma coisa que me preocupa muito, são pessoas que, desculpa que eu vou falar aqui agora. O crente tem muito isso quando vai fazer aconselhamento e orientação na casa das pessoas. A pessoa tá lá sofrendo, a pessoa tá lá falando que tá passando por uma prova muito difícil, que ela está com uma dor, um sofrimento muito grande. Aí chega um irmão ou irmã da igreja e fala: fica assim não.
Essa frase parece que ela tá na boca de todo mundo, não fica assim não. Por que a pessoa não pode ficar assim? É uma emoção, ela está falando aquilo que ela sente. É ensinar para essa pessoa recursos e habilidades para lidar com aquilo que ela está sentindo. É dar credibilidade para aquela dor da pessoa. Por quê? Por isso que as pessoas hoje não falam mais de emoções. Estamos num mundo tão automatizado, padronizado, que virou comum você sair à rua, cruzar com pessoas e falar, e aí, tá tudo bem? A resposta é a mesma, todo mundo fala, tudo bem. Porque já não pode mais falar do que se sente, daquilo que você realmente está vivendo, porque ninguém tem tempo para parar para te ouvir. Ninguém tem tempo para falar assim, olha, eu sei que você não está bem, o seu olhar hoje está diferente. Eu estou percebendo que você está olhando para mim de uma forma diferente, porque o corpo também fala. Nós precisamos começar a olhar para as pessoas para além daquilo que elas falam. A boca fala, gente, mas o corpo também fala. Nem tudo aquilo que o irmão fala pra você, que ele está num dia bom, que ele está num dia bacana. Olha na fisionomia dessa pessoa, que muitas vezes ela vai falar muito mais pela expressão dela do que daquilo que a boca dela está cheia. Então a gente precisa começar a olhar não só para a questão de espiritualidade. Deus ajuda? Ajuda. As provas, as lutas chegam na nossa vida para nos edificar, inclusive, em relação às nossas emoções. Eu vejo hoje pais, no consultório eu tenho muito cliente assim, Fabiola, mas eu não quero deixar meus filhos passarem por essas situações, porque isso vai gerar trauma, ele vai sofrer. Eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que ele não teve. Os traumas e frustrações são extremamente necessários na nossa vida. Por que eles são necessários na nossa vida? Porque eles fazem com que a gente cresça também. A gente cresce com as frustrações, com as lutas que são implantadas na nossa vida, e tem pessoas que acham que vão passar por aqui sem sofrimento. Tem pessoas que esperam que Deus chegue, que vai agir na vida delas, só primeiro ele vai fazer um milagre e depois eu vou estar preparado para o processo. Não. Você vai ser preparado no processo com a luta, com a dor que foi colocada para você. É começar a confrontar. Ah, como é que eu vou aprender a lidar com a minha ansiedade? Primeiro entender o que está te fazendo sofrer. Você tem medo de quê? Eu tenho medo de quê? É medo de dirigir? As pessoas querem que Deus faça um milagre, que ela vai entrar no carro e sair dirigindo. Não é por aí. Como é que eu aprendo a dirigir? É familiarizando com o carro. Entrando dentro daquele carro, sentindo o volante, até com o carro parado muitas vezes, e aí eu imagino que eu estou dirigindo, que tem uma pessoa ao meu lado, coloca alguém ali do seu lado, uma pessoa diferente, para você se sentir na presença de uma outra pessoa, como se fosse um avaliador, e aí vai ficando familiar para você. Eu gosto muito de contar um exemplo, pastor, da minha história com o sapo. O pessoal da minha rede social já conhece essa minha experiência. Eu cresci a minha vida inteira com pânico, trauma de sapo, perereca. E eu tive uma experiência muito ruim, certa vez, já na faculdade de psicologia, que eu cheguei em casa e tinha uma perereca pregada no portal assim da minha porta. Eu passei a noite inteira debaixo do edredom, liguei o ventilador, morrendo de vontade de ir ao banheiro, não consegui passar por pânico daquela perereca que estava ali. Eu fiz xixi na cama. Isso já velha, viu, gente? Com 23 anos de idade. E aí eu comecei a pensar assim, eu preciso melhorar isso. Como é que eu vou trabalhar esse meu medo? É o que na psicologia nós chamamos de dessensibilização sistemática. Fabiola, que palavrão é esse? Vou ajudar vocês a entenderem. A dessensibilização sistemática é você aproximar a pessoa daquilo que ela tem medo, mas de uma forma, o quê? Familiar. De uma forma que não vai trazer prejuízos para a vida dessa pessoa. Eu falei assim, eu vou mudar essa história. Então eu comecei o quê? Primeiro, olhando imagens de sapo na internet. Pode parecer estranho, gente, mas a imagem do sapo já me trazia repulsa e medo. Então eu comecei a pegar sapinhos que não eram sapos reais, aqueles sapos que criança desenha, e comecei a me familiarizar com aquilo. À medida que eu consegui olhar para aquela imagem, eu já comecei a buscar por imagens de sapos reais, aquela pele enrugada do sapo. Todas as vezes que eu via a imagem, aquilo me trazia uma certa repulsa, mas eu comecei a me familiarizar. Até que eu falo que Deus até nisso ele vai nos preparando, ele vai colocando os instrumentos no meio do caminho. Tinha um sapo que morava do lado de fora da casa da minha mãe. E a casa da minha mãe tem uma vidraça. E eu comecei a observar esse sapo todos os dias que eu ia lá.
Eu entrava, fechava o portão, de modo que eu sabia que ele não ia entrar, que isso é confrontar pensamento, gente. Pode parecer simples o que eu estou falando para vocês, mas isso é você começar a se expor ao estímulo que te gera medo. Isso é psicologia comportamental. Comecei a observar aquele sapo, olhava como que ele respirava. Não era ainda muito familiar, mas eu comecei a identificar com a história. E aí onde entrou minha fé. Fui pro culto, certa vez, e eu pedi pro Senhor, falei, Senhor, eu já estou me sentindo um pouco mais preparada para enfrentar um sapo. Agora eu preciso de realmente mudar essa história. E eu dei esse testemunho na igreja, o pessoal ri até hoje quando eu conto sobre ele. Eu me lembro que depois desse culto, gente, eu falo que Deus ele é muito providencial. Minha mãe me chamou para ir à casa dela e quando eu cheguei na casa dela, quando eu vou pisar, eu vou colocar o meu pé praticamente em cima de um sapo. Eu gritei. É a hora que eu falo que a emoção vem. Não tinha como eu não gritar, porque é algo que ainda me gerava medo. É o que as pessoas não querem viver. O processo é esse mesmo, você vai sentir medo. Só que na hora que vem o medo, o que eu comecei a pensar naquele momento? Que é o que nós chamamos na psicologia de confrontação. Eu tenho que confrontar o meu medo. Eu olhei para o sapo e retomei todas aquelas experiências anteriores que eu já tive. As imagens que eu olhei. E falei assim, o que esse sapo pode fazer para mim? Provavelmente ele deve estar com mais medo de mim do que eu dele. E eu comecei a pensar sobre isso e gritei, mãe, eu hoje vou pegar esse sapo. E a minha mãe, eu tô até vendo essa cena, Fabíola. Eu fui lá e peguei um rodo, subi em cima do banco, numa altura que eu sabia que ele não ia conseguir pular. Eu peguei esse rodo e eu comecei a pegar o sapo, mas ele era tão grande e pesado que o rodo não arrastava o sapo. Eu falei, não tem problema, hoje eu estou aqui diante da força do Senhor, eu vou jogar esse sapo lá na rua. Peguei uma vassoura, pastor, uma vassoura e o rodo. No que eu peguei essa vassoura, que eu comecei a empurrar aquele sapo, eu via que ele estava com muito mais medo de mim do que eu com medo dele. E foi quando eu percebi que o medo que eu tinha, ele estava me controlando e que era um medo que não fazia o menor sentido, porque não era real. Foi algo que eu fui criando na minha mente, eu fui criando na minha cabeça ao longo do tempo. E quando eu joguei aquele sapo lá na rua, eu falei assim, agora eu tenho controle dessa situação. E aí muitas pessoas me perguntam, Fábio, e você hoje não tem mais o medo de sapo? Não, eu não tenho medo de sapo. Eu tenho repulsa, quando eu vejo esse sapo, ainda é algo que me incomoda, não é confortável para mim, só que eu sei que hoje, se eu precisar chegar em uma situação de tocar um sapo, eu vou tocar, por quê? Eu fui trabalhando isso comigo, é onde eu atrelei ali o quê? Controle emocional, usei o espiritual, porque as pessoas querem ir para um caminho apenas, pastor. Pessoas que às vezes estão passando por lutas, por dificuldades, questões físicas e falam assim, eu vou contar com a ajuda de Deus. Deus ajuda, mas ele também coloca ali o quê? Os seus intercessores. Pessoas que vão ajudar nesse processo. Muitas pessoas que sofrem de depressão, por exemplo, chegam no consultório com sintomas, não é nem depressão. Dificuldade de levantar da cama, desânimo, aquela falta de vontade de fazer as coisas. E aí quando você fala para essa pessoa, o que você faz? Uma pessoa extremamente sedentária, com hábitos ruins de vida. Você encaminha essa pessoa para um médico, você vai ver que às vezes ela tem uma anemia. Ela não tem nenhuma depressão, ela está anêmica. E uma pessoa que está anêmica, ela não tem força. As hemácias, hemoglobina baixa, então essa pessoa precisa ali de um remédio, precisa de uma mudança na alimentação dela, porque quando ela mudar isso, essa anemia curada, ela volta a ter ânimo, e aí você não tem depressão. Você tinha uma pessoa anêmica que acreditava que estava sendo possuída por uma depressão, pessoas que acreditam que são demônios e que muitas vezes a gente tem mania de achar demônio onde não tem. Eu falo muito isso nos cultos. A gente tem mania de colocar demônio onde não existe. Às vezes o demônio somos nós mesmos porque nós não queremos resolver o problema. É mais fácil eu achar uma justificativa pro meu problema. O problema é o meu vizinho, o problema é a inveja do outro, porque eu não quero me responsabilizar com a mudança, porque mudar dói. Toda mudança requer o quê? Que você saia da sua zona de conforto. Mudar requer que eu tire o meu pé do lugar, eu tenho que mudar as minhas ações, os meus comportamentos, os meus hábitos, e as pessoas querem permanecer onde elas estão.
Vejo isso muito dentro da igreja. Pessoas que querem fazer obra. Eu quero fazer uma obra para o Senhor. A pessoa não cuida nem do ministério da casa dela, pastor. Ela não cuida dos filhos. A pessoa, você chega na casa dela, não estende a cama que dorme, quer ser uma pessoa organizada, quer ser organizada na vida, mas não começa a organização dentro da própria casa. Aquela cozinha toda bagunçada, cheia de prato em cima da pia, e quer ajudar na obra do Senhor. Aí ela vai se deparar exatamente, quando vai fazer obra, com pessoas que estão vivendo o mesmo processo que ela. E como é que você vai ajudar? Se você não vive nem com você. É a hora que eu preciso ser espelho. Hoje, as pessoas que me seguem nas redes sociais, as pessoas que assistem as minhas lives no YouTube todos os dias, o que aquelas pessoas estão fazendo ali? Eu, com tão pouco tempo no Evangelho, por que essas pessoas me seguem? Porque elas veem em mim a verdade daquilo que eu vivo. Eu compartilho com as pessoas todos os dias o que eu como, o que eu faço, meu estilo de vida. Então elas se conectam com a minha história, elas veem essa verdade e falam, se foi possível com a Fabiola, é possível comigo também. Então a gente precisa começar também a testemunhar nossa história de vida. Não é querer pregar evangelho para as pessoas quando elas olham para você e falam assim, o fulano querendo pregar o evangelho para mim, a vida dele tá uma bagunça. Tá tudo de cabeça para baixo. Então comece a viver a palavra. Deixar essa palavra realmente ficar internalizada em você para que você possa também ser um instrumento na vida de outras pessoas. Então hoje, quando a gente vai falar de ansiedade, de medo, por que eu trago aqui este salmo de Davi? Se a gente pensar na história de Davi foi um grande guerreiro, não tinha medo de nada, tudo que ele foi fazendo ao longo da vida. Se a gente olhar para os irmãos de Davi, eles sim tinham preparo para derrotar Golias. Eles estavam na casa de Saul, sendo treinados ali enquanto soldados. Davi era um pastorzinho de ovelha. Davi era um ninguém, era um irmão mais novo, ninguém dava credibilidade, não tinha estatura, não tinha tamanho, não tinha forma, mas ele chega e fala, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou derrubar isso aqui. É a força que a gente tem que usar na nossa vida também. Tem gente esperando ter preparo, tem que ter preparo. Não, Davi foi assim, ele foi com aquilo que ele tinha, ele usou os recursos que ele tinha, só que é o que acontece conosco também, quando a gente começa a crescer, ganhar a visibilidade das pessoas, é a hora que você começa a ser perseguido. As pessoas querem ir para a igreja, as pessoas querem servir ao Senhor, as pessoas querem ter credibilidade, e aí na hora que começa a ganhar visibilidade, a perseguição vem. Assim foi com Davi. Lembra lá de Saul, pastor? Saul, ele estava na casa de Saul todos os dias, tocando para Saul. Saul nem sabia quem era aquele homem, mas no momento que ele derrota Golias, ele fala, quem que é esse cara? Quero saber agora quem que é esse cara. Agora é a hora de eu saber. E aquele que era o governador ali, o rei naquele momento, ele começa a perseguir Davi porque ele começou a ter o prestígio que Saul gostaria de ter. Então é o que acontece na nossa vida também. Pessoas que antes te viam como nada, começa a te ver, te reconhecer, e aí você começa a ser perseguido, e é onde vem o quê? Ansiedade. Ansiedade porque muitas vezes você não vai saber como agir. Você não vai saber como lidar, vai vir o medo, vai vir a perseguição, mas também nesse momento de medo e perseguição eu acho isso fantástico. Na psicologia a gente fala muito sobre isso. Nos momentos de grande angústia, nos momentos de grande dor, são os momentos em que a gente faz as maiores reflexões da vida. Foi os momentos em que Davi escreveu os seus salmos. Foi nos momentos em que ele estava angustiado, que ele deixou palavras que hoje nós usamos como o quê? Como consolo. Palavras que a gente usa para nos confortar, nos corrigir, porque a história de vida dele é um estímulo, é aquilo que hoje é o bálsamo para a nossa vida, para nos motivar também a mudar a nossa história. Eu espero que essa mensagem aqui, que o Espírito Santo continue convencendo as pessoas ao longo do dia, que toque no coração de vocês aí. E à noite estaremos, né, pastor? Dando continuidade a isso, estarei lá na igreja ministrando a palavra e conto com os irmãos para poder estarem lá prestigiando essa palavra que será abençoada em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ouviu aí? Que bênção.